Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Parábola dos Nossos Dias. Você está acompanhando a série de mensagens sobre o pecado e hoje a gente está lendo Êxodo 20, né? E entendendo ali sobre os 10 mandamentos. E Deus falou assim: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu os tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Então, o pecado, ele nos coloca na condição de escravo. Nós não somos livres, nós somos livres em Jesus. Se você está em alguma situação de pecado, isso quer dizer que você ainda é escravo, mas existe uma esperança e essa esperança é somente Jesus. E aqui no versículo 3, começando a ler os 10 mandamentos, fala assim: não adore outros deuses, adore somente a mim. Aqui a gente vai ver que nesse mundo que a gente vive existe muitos deuses, né? Muitos deuses, tanto aqui no Brasil quanto nos outros países. A gente vê que até mesmo lá na Índia eles adoram animais, né? Adoram até mesmo ratos e vacas e tantas coisas as pessoas adoram. E essa adoração a outros deuses é condenada, né, por Deus, adoração a ídolos. E não precisa somente ser esse tipo de adoração, pode ser também assim, eu amo, eu morro, dou minha vida por causa de tal artista, por causa de tal pessoa. A gente não deve nunca ter nenhuma adoração por nada, nem por ninguém, né, por um objeto, né? Já conheci pessoas que adoravam tanto o carro que não podia nem encostar no carro. A palavra de Deus diz assim que a gente não deve levantar ídolos dentro do nosso coração e nem mesmo imagens de esculturas, imagens, nenhum tipo de ídolo. E isso não é a Alexandra que está falando, isso quem está falando é a Bíblia, né? Então, se você acredita na Bíblia ou se você quer mudar a tua vida, mudar a tua mentalidade através da Bíblia e começar a entender e enxergar da maneira que Deus enxerga, então uma das coisas que o Senhor está falando ali para nós é: não adore outros deuses, adore somente a mim. E adorar é mais do que amor. Adorar é você ter aquilo ali como máximo do teu coração, né? Então, o primeiro que tem que ocupar o primeiro lugar do nosso coração, da nossa vida, é Deus, né? Então, o primeiro, mais do que nossos filhos, mais do que nosso esposo, mais do que nossa família, mais do que nossa mãe, do que nosso pai, o primeiro lugar que tem que ocupar o nosso coração é Deus. Né? Por que Deus vai ocupar o primeiro lugar do nosso coração? Porque Deus, quando Ele nos criou, né, Ele deixou um espaço vazio ali. E esse espaço vazio é preenchido totalmente por Deus. Né? Muitas pessoas tentam colocar muitas coisas nesse espaço vazio, né? Muitas outras coisas, mas o que acontece? Não preenche da maneira que deveria preencher, porque o único que nos satisfaz de verdade, o único que nos preenche de verdade é Deus. Então, que você possa pedir para o Espírito Santo te ajudar a entender e compreender sobre isso, né? Que amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e somente a Ele adorarás. Somente a Ele você vai render louvor, render graça, agradecimento, somente a Ele, né? Que você vai orar, que você vai buscar nele, porque Ele sim é tudo que a gente precisa. Amém?